Olá, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e hoje eu vou dar continuidade a essa pintura aí dessa arara canindé. Tem uma série de vídeos anteriores a essa, na qual eu explico algumas etapas até chegar nessa parte do peito, a parte amarelada. E aqui eu vou passar e explicar as cores que eu vou utilizar para essa pintura. Eu tenho aqui amarelo cádmio, né? Só amarelo cádmio, não é o amarelo cádmio claro, de número 36. Todas as cores são da marca Corfix. Amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado, vermelho cádmio claro e azul ultramar. À medida que tiver necessidade, depois eu posso pegar mais alguma coisa caso seja necessário. As cores que eu utilizo são da marca Corfix, porém não é necessariamente obrigatório ser da mesma marca, uma vez que é importante olhar no rótulo da tinta que ela seja um único pigmento. Por exemplo, os amarelos de cádmio são PY35, então se tiver um PW junto escrito, significa que já é uma cor que tem branco. Então ficar atento nisso. Caso seja a primeira vez que você está chegando aí no canal, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição aqui dessa videoaula, falando sobre as características da tinta óleo e os rótulos, né? Como fazer a leitura dos rótulos e qual a melhor forma de escolher cada uma das tintas. Então, falado sobre as cores, agora vamos para a parte da mistura antes de começar a pintar. Eu busco preparar as cores, principalmente quando é uma pintura assim, uma área muito grande. Aqui eu tenho uma tela 70 por 90, então eu vou, para não ficar misturando toda vez e correr o risco de cada vez uma cor ficar um pouquinho diferente, eu já busco fazer uma pequena quantidade, já que eu consiga preencher maior parte da pintura ou talvez até ela toda. Então, primeiramente eu comparo. Eu sei que a cor é amarela, só que é um amarelo bem laranjado. Se eu pôr, né, aqui já dá para perceber. O amarelo mesmo vai ser lá na parte mais superior e mesmo ainda assim não é um amarelo puro. Então essa é a referência. Eu coloco o amarelo mais laranja. Aí vai ficar o que a gente chama de amarelo um pouco mais alaranjado. E quando o amarelo se torna mais alaranjado, eu tenho essa cor ainda muito viva, né? Essa aqui eu vou usar lá em cima, numa cor mais clara. Mas aqui embaixo, principalmente próxima à asa, eu tenho uma cor mais escura. Então eu vou preparar alguns valores. Cada valor desse, eu coloco uma pequena quantidade de azul. Por que o azul? O azul, ele quebra um pouco a cor. Só que um alerta, para quebrar essa cor, tá vendo como fica bem semelhante às cores claras, né? Para quebrar essa cor, tem que ser um amarelo que esteja com uma quantidade boa de laranja, porque senão acaba que eu vou deixar a cor verde, né? Quando eu misturo amarelo e azul fica verde. Então tem que sempre tomar o cuidado de predominar o laranja. E a partir do momento que eu vou escurecendo mais, eu vou utilizando a menor quantidade de amarelo, então vou fazendo na sequência, né? E um pouco mais de azul, e aos poucos eu venho aumentando, né, um pouco mais de laranja, e eu venho aumentando a quantidade que eu coloco de azul. Dessa forma eu já chego na cor bem semelhante a essa, só que aqui embaixo ela é ainda mais escura e mais avermelhada, e aqui no canto ela é mais escura. Então eu estou no segundo valor. Eu vou para um terceiro valor, eu aumento a quantidade de laranja. Aqui o amarelo é muito pouco, quase nada, só para, né, não deixar uma quebrada mesmo para o laranja não ficar puro, e um pouco de azul. O azul é assim, é cor complementar do laranja, né? Então eu vou colocando aos poucos. Lembrando que se eu colocar demais, a quantidade muito grande de azul, eu vou ter problemas, porque aí a cor vai ficar ligeiramente amarronzada. E um detalhe interessante, quando eu faço a foto, eu peço para deixar essa foto branca, ou eu mesmo faço na edição da foto, porque essa borda branca eu consigo fazer isso, eu consigo comparar. Eu dou uma pincelada em volta e consigo comparar a cor com exatidão ali naquele local. E inclusive, à medida que eu precisar dessa cor um pouco mais vermelha, eu vou fazer aqui uma mudança agora, que eu vou passar a usar o vermelho cádmio claro, que também equivale a um laranja, embora ele tenha o nome de, né, vermelho, mas
comparado ao círculo cromático, ele equivale a um laranja, só que um laranja bem avermelhado. E aí nessa área mais superior aqui eu tenho uma cor que é mais assim, um pouco avermelhada, bem próximo da asa, né? Próximo do final. Então tem essa cor já um pouco diferente dessa, então já mostra que tem essa diferença. E agora uma cor ainda mais escura, porque essa aqui, para essa parte, me parece que ela está faltando um pouco, ela não chegou a igualar. Então eu vou pegar uma cor com vermelho cádmio claro, puro, sem adicionar laranja, sem adicionar amarelo, e colocar um pouco de azul. Só que eu tenho que tomar cuidado, eu não posso escurecer muito, porque senão a cor tende a ficar um pouco para o lado do terra queimada, né? Terra siena queimada. Então, vou fazer o teste aqui, ó. Então, de fato, agora eu já tenho a cor bem semelhante, né, dessa parte. Então, foram aqui, ó, 5 valores dessa cor laranja, né? E se eu precisar dele com mais amarelo ainda, eu acrescento mais amarelo. Agora vamos para a parte do preenchimento. Antes de começar a aplicar as cores, eu vou falar sobre os pincéis. Eu vou usar basicamente 2 séries de pincel. A série 811 da Tigre, que são pincéis desse cerda clara aqui, né? Que são cerdas mais duras assim, um pouco mais rígidas do que as dos pincéis macios. Essa cerda branca, ela é um pouco maior e um pouco mais flexível, né? Mas ela é bem flexível, se a gente observar. Então, facilita bastante de aplicar. Só que eu tenho que, se ela é bem flexível, eu vou pegar mais tinta, né? E aplicar de uma determinada forma aí que vai facilitar o preenchimento base. E vou usar pincéis macios, a série 141 da Tigre, que são pincéis que ficam bem finos, né? Se eu viro de lado, a gente percebe que nem dá para perceber direito a espessura, por conseguir fazer fios. Também no momento de pintar, eu vou demonstrar melhor como vai ser isso. Eu utilizo o medium que eu utilizo é uma mistura de óleo de linhaça e terebintina. A gente pode arrumar em um godê próprio para guardar o óleo de linhaça, ou pode uma vasilhinha qualquer, que eu utilizei uma daquelas vasilhames utilizadas para fazer empadinha, né? Uma forminha de empadinha. Bom, chegou o momento de começar a pintar. Eu molho o pincel no óleo, né? Para não ficar muito encharcado, até tiro o excesso nesse pano aqui, né? Você pode usar um trapo aí para ir limpando o pincel, só para auxiliar aqui para a tinta não ficar demasiadamente muito dura, né? A tinta dessa marca Cofix, ela é uma tinta um pouco mais encorpada. Então, às vezes, para a gente conseguir uma aplicação melhor, é necessário utilizar um pouco da tinta, né, um pouquinho de medium junto à tinta aí, ó. Então, vou fazendo, essa é a parte mais escura, e já vou avançando na escala, né? Pontinha do pincel no medium. Lembrando que eu já fiz os testes de cor aqui, né, antes na foto. Isso é importante porque engana. Às vezes a gente não pintaria dessa cor assim tão escura, porque não apresenta ser tão escuro assim, né? Mas de fato, né, é bem escuro mesmo. Eu vou avançando cada vez mais e buscando deixar a tinta, né, não muito lisa. Eu deixo uma pequena quantidade assim, mais para o lado de pastosa, né, essa tinta. E vou deixando aqueles espaços onde eu tenho onde eu vou ter pequenas manchas de cores diferentes, né? São pedaços de asa que tenham outras cores, né? Como o azul, por exemplo, ou algumas cores semelhantes a verde. Então, aqui eu já estou no valor mais claro, porém não é tão claro assim, mas quando eu encosto, já que está molhado a base aqui e o pincel está sujo, essa cor vai sujando, né? Isso eu estou preenchendo toda a parte grande, mas quando eu chego em pedaços pequenos, né, para não ter o perigo de eu estragar o que já foi pintado, eu troco para um pincel menor. Molho a pontinha no medium e vou passando aqui. Ó. É interessante que quando eu passo, já que o azul ainda está úmido, né, a tinta azul, eu estou pintando em sequência aqui, não esperei secar, eu vou passando, ela vai encostando, essa cor vai encostando nas penas azuis e já cria uma pequena interação entre as duas cores, criando um pequeno verde, né? Um pequeno tom de verde.
E isso dá uma naturalidade, né, do que já tem, né, do que já existe lá no modelo. E com pinceladas bem curtas, né, a fim de poder fazer essa mistura, né? Sempre se ficar verde demais, é porque eu estou misturando e às vezes fica muito verde, volta e dá mais uma pincelada a fim de deixar ele um pouco mais amarelo. Porém, nessa área aqui fica um pouco verde mesmo, é até necessário, né, mesclar um pouco com a parte azul. Caso, né, vamos supor que você pintou, mas não deu tempo de fazer a parte amarela antes dessa parte azul secar. Não tem problema, você só vai precisar colocar na paleta de cores aqui também um pouco de azul, porque quando for encostar na outra cor, já faz uma coloração ligeiramente, mistura com amarelo para fazer um pouquinho desse verde. Então essa é a forma de se misturar. O que a gente precisa sempre ficar atento é mais na transição de uma cor para outra. Se vê que ficou muito marcada, limpa o excesso da tinta no tecido. Eu tiro, não precisa lavar, né? Porque senão ele abre muito as cerdas. E passe bem de leve, meio que de fora, eu passo assim meio que da parte azul para a parte interna, para não ter o perigo de eu levar essa cor amarelada, essa cor laranja, né, para cima do azul. E eu vou criando essas transições aqui, ó. E isso eu faço essa aplicação com esse cuidado, porque dessa forma eu não vou ter retrabalho de voltar ao azul, né, corrigir. Então, quanto menos erros a gente tiver, melhor, porque a gente só avança, né? O erro faz com que a gente retroceda, ou seja, ao invés de eu avançar, eu vou ter que voltar consertando alguma coisa que eu já podia ter levado mais ou menos pronto. Bom, finalizada essa etapa, eu vou pegar aqui um pouco do azul que eu tinha tirado, né, que eu estava fazendo as penas, do azul cerúleo, né, porque aqui ficou algumas partes, ó, onde eu preciso de uma cor um pouco mais azulada, que faltaram preencher algumas penas aqui, ó. Como eu ia, assim, a pintura é um processo de pôr a cor e comparar. Eu pus e acabou ficando muito clara. Então eu misturei um pouco de azul ultramar, laranja também, por ser a cor oposta do azul, e vou manchando por aqui, né? Bom, é claro que nessa parte de preenchimento, eu busco preencher de forma que fique o mais pronto possível, né? Sem precisar retocar, mas quase que sempre precisa de alguns reajustes, alguns retoques. Então, eu vou fazer esse retoque, eu vou trocar de pincéis, vou deixar os pincéis mais duros, né? Assim, mais rígidos um pouco, e pegar esses pincéis mais macios. Que eu vou dar uma pequena alisada aqui, se bem que eu não posso alisar muito, porque trata-se de penas, então já precisa ficar um pouco da textura, e justamente esse pincel, né, ele já deixa um pouco dessa textura. Então eu vou só buscar alterar algumas cores, por exemplo, quando eu olho, né, tem uma forma de olhar muito especial, já tenho falado em alguns vídeos anteriores, mas é bom repetir que às vezes você está vendo pela primeira vez esse vídeo chegando aqui no canal, né? Quando você quer ver uma série de cores que tem muitas variações de uma mesma cor, só que são muito sutis, é preciso dar uma apertada nos olhos, ou seja, você fecha os olhos só um pouco. A imagem fica ligeiramente embaçada, você perde um pouco os detalhes, mas consegue ver pequenas nuances de cores diferentes, de valores diferentes. Um pouco mais claro, um pouco mais escuro, um pouco mais amarelado ou um pouco menos. E aí com isso eu vou olhando dessa forma o modelo e a pintura e fazendo os devidos ajustes necessários. Aqui de cima para baixo, puxando alguns pequenos traços para às vezes separar um pouco a pena, né? Que de repente a gente faz alguma questão aplica o desenho em si mesmo, né? Na pintura.
e às vezes alguns valores ligeiramente mais escuros. Esses mais escuros, inclusive, eu vou misturar com um pouco de amarelo para ficar ligeiramente verde. Alguns valores aqui que tem uma coloração ligeiramente verde quando a pena sai do azul, né, e faz a transição para o amarelo, fica um pouquinho com algumas características dessa forma, né? Isso traz bastante naturalidade, é o que a gente busca na pintura realista, né? Harmonia e naturalidade. O pincel macio é legal que eu consigo trabalhar com a tinta em cima da tinta ainda úmida e consigo ter mais controle. Lembrando de quando chegar em áreas um pouco mais claras, eu não coloco só a sujeira, mas busco colocar um pouco de tinta também, né? Porque senão eu não consigo com que aquela cor pegue, já que a de baixo está muito molhada, né? Então é mais tinta e assim menos força. Eu posso até mudar a posição do pincel para pôr nesse sentido assim, dessa forma eu passo extremamente superficial a tinta, né? Deixando um pouco misturar com a de baixo. Vou fechar um pouco aqui em volta dessa pena, diminuindo. Bom, então daí eu vou meio que já considerando essa parte pronta, né? Posso voltar e retocar depois, mas eu vou considerando essa parte pronta. Para fazer essa parte maior aqui, vai ser bem semelhante. O que acontece? Eu tenho degradês em dois sentidos. Eu tenho um degradê que começa aqui, ó, embaixo da asa, e aí ele vem clareando aqui para o meio, mas não clareia muito. Quando eu chego aqui nessa lateral, ó, tá um pouquinho mais... a diferença não é muito acentuada, né? Eu vou preencher aqui para você perceber um pouco isso. Porque se eu pôr um amarelo muito claro aqui, ele vai destacar muito, né? Então, o bacana desse pincel, ó, voltando a falar sobre o pincel, né? É a possibilidade de quantidade de tinta que ele pega. Então, eu desço poucas vezes, né? Para pegar a tinta. Porque ele deixa... eu consigo pegar bastante tinta mesmo. Então, eu fico trabalhando, intercalando os pincéis macios e os mais rígidos um pouco, né? Aqui eu vou passar essa com essa, não fica essa divisa tão acentuada. Se eu pegar aquele visor e olhar no meio das duas, ó, então a transição se dá de uma forma suave, de uma forma sutil. Se o meu ficou assim separado, demasiadamente separado, eu passo o pincel sem tinta ou com uma cor aqui semelhante às duas, né? E vem passando no meio dos dois. Ó. Só que com pinceladas curtas, já para insinuar um pouco aquela ideia de penas, né? Então, não, duas coisas. Não faça uma pincelada muito longa e não faça o regular, ou seja, não faça assim uma linha. Eu vou fazendo repicado um pouco, ó, num sentido, no outro, mudando um pouco o ângulo que eu bato o pincel na tela, porque sempre a gente, né, lembrando que é duas questões, naturalidade e harmonia. Então, para dar harmonia tem esses pequenos detalhes que a gente tem que observar, né? Então, além de ter esse degradê da direita aqui, né, da minha direita, do final aqui, que é bem avermelhada, e aí vai mudando, né, aos poucos, a cada pequeno pedaço vai mudando de cor até chegar aqui. Então, eu vou sair do escuro, depois o não tão escuro assim. Agora o terceiro valor, então é interessante, ó, você vê que eu tendo já todos os valores preparados, eu não me preocupo em pintar, né, em preparar cores. Eu me preocupo somente no preenchimento da tela. Então isso faz com que eu ganhe tempo e ganhe também uma questão de naturalidade das cores, porque se eu ficar misturando muito as cores, acaba que cada vez que eu misture, pode sair, por mais que eu me empenhe e compare as cores, pode sair pequenas diferenças, né, de uma parte para outra. Aqui, embora o preenchimento dessa parte seja em X, pode ser assim, né, ou pode ser assim também, sempre em pinceladas que eu busco não esfregar demais o pincel, que às vezes eu ponho o pincel, dando a impressão que eu estou fazendo isso, mas eu estou pondo o pincel, levantando, saindo, virando do outro lado, pondo, levantando,
saindo, pondo e levantando, porque isso vai facilitar, ó, quando eu faço isso, facilita a entrada dessa cor na outra, né? E no final de tudo acaba que eu tenho que deixar nessa direção, que é a direção das penas, né? A direção aqui da textura. E aí eu venho fazendo, além de fazer esse degradê da direita para a esquerda, eu venho subindo e clareando um pouco mais, atento ainda às diferenças, né? Eu já busquei marcar no desenho, tipo aqui assim, ó, tem uma faixa ligeiramente mais clara. Então põe uma cor ligeiramente mais clara aqui nesse espaço. E volta a escurecer novamente à medida que eu saio dessa parte, ó. Vou subindo um pouco mais, continuo com essa cor. Aí mais claro ainda, de novo o amarelo. Aí se eu vi que clareei muito, volto no valor anterior e volto a escurecer. E vou fazer até aqui assim só, né? Depois o amarelo de novo. Branco aqui, nem pensar. Inicialmente, nossa, o branco com o amarelo é preciso tomar cuidado que ele empalidece muito, né? Então, alguns casos que a gente não utiliza branco pintando amarelo, né? Girassol, tem que tomar cuidado. Pôr do sol também tem que tomar cuidado. Flor, por exemplo, rosa, amarela, cores que são muito saturadas, né? Se a gente colocar branco, ou mesmo que seja um amarelo que tenha branco em sua composição, pode vir a dar algum problema aí. Vou fazer assim, vou parar aqui no tempo normal, vou terminar de preencher aqui em time-lapse, já que agora, né, tudo que tinha que ser falado já foi falado, e volto daqui a alguns segundos para explicar como vai ser o acabamento dessa parte das penas e como fazer a parte superior aqui. Bom, feita essa parte, né, preenchi com pincel de cerda, dei uma maciadinha com o pincel macio, né, já buscando fazer as direções aqui das penas, né, da plumagem, tudo assim, fazendo esse movimento, seguindo o movimento do peito. E agora eu vou fazer assim, antes de dar o acabamento, porque aqui tem uma espécie de colar aqui, é o que dá um pouco uma localização daqui para cima seria onde começaria o pescoço e aqui é onde vai começar a parte do peito, então a gente vê uma mudança aqui, ó, uma série de penas que são mais claras, começa com um amarelo mais claro aqui, depois fica mais escuro e tem laranja entre as duas partes. Para eu poder fazer bem essa parte, eu não ia preencher aqui agora, mas já vou ter que preencher para poder identificar essas duas cores. Eu faço a cor acima dessa, já conservando os espaços, né, que vão ser essas partes mais escuras, então já não passo laranja, né, somente um pedaço acima para poder servir de base, porque depois quando eu for fazer a parte superior da cabeça, eu vou mudar o ângulo aqui, né, vou mudar a câmera de direção para poder identificar, visualizar melhor só a parte da cabeça. Então fazendo isso, eu tenho um modo, vou terminar aqui os cantinhos aqui também, vou trocar para um pincel menor. Com cuidado aqui para não estragar o que já foi pintado, né? De repente eu posso pintar em outro sentido, assim, para não ter o perigo de estragar a parte azul, né? E aqui já deixo dar aquela mesclada também, porque fica ligeiramente esverdeado. Acontece o mesmo que aconteceu do outro lado. Só que aqui eu tenho um amarelo mais claro. Eu vou usar aquele valor mais alto de todos aqui nessa beirada. Eu sei que ele é aqui porque ele vai entrando aqui, ó. Onde tem aquele escuro da pena, aquele triângulo bem pequeno, que é esse aqui, ó, é onde eu já utilizo esse amarelo um pouco mais claro. Aí um detalhe, não uso o amarelo puro ainda, eu uso essa base um pouco mais clara e ponho o amarelo puro por cima. Por quê? Tem um porquê aqui disso. Já eu explico, deixa eu só terminar de preencher essa parte aqui, ó. E aí eu vou fazendo, explicando o porquê de não poder preencher já com o amarelo mais claro, já que é amarelo mais claro.
Então, feito aqui o escuro. Acontece que, quando eu tenho amarelo claro e ponho amarelo por cima, não acontece nada de diferente. Tirar bem o excesso aqui da tinta. Lembrando, eu não lavo, né, o pincel, só tiro o excesso, não lavo, né, só tiro o excesso. Agora sim eu vou utilizar não o amarelo puro, mas o amarelo com esse valor mais claro. E aí eu vou dar pinceladas assim, nesse sentido. E aí dessa forma o amarelo se destaca. Se eu já tivesse o amarelo base claro, então ele não ia destacar nada. Então vem fazendo essa espécie de, vamos dizer, de coleira, né? Como se fosse uma faixa aqui assim, um pouco mais amarelada. E assim, como eu tenho a base molhada, quando eu quero ele muito mais claro, eu ponho e deixo. Aqui eu quero ele um pouco menos claro, eu vou pondo e misturando, né? O outro eu ponho mais superficial. Esse aqui eu vou pondo e misturando com a base, com a cor que está por baixo. E agora, a partir disso, eu já começo a formar as linhas. Então, eu vou trabalhar com o pincel um pouco mais macio agora. São os pincéis do Pelo de Marta. E já vou começar a desenhar aqui assim, onde vai ser mais ou menos a estrutura, né? Não ficou mais escuro, então vou um pouco mais agora. Peguei o próximo valor, né? Aí eu vou reforçando um pouco aqui, aí inicialmente acontece isso, da tinta ficar meio muito demarcada, né? Isso é comum de acontecer. Só que aí eu pego o pincel ainda macio, né? Só que sem nada de tinta, tiro aqui o excesso e vou passando suavemente, eliminando aquelas marcas que ficaram mais superficiais e misturando um pouco com a base. Por isso que é interessante dar uma olhada essa parte para fazer isso, né? E aí, ainda com esse pincel, eu consigo fazer algumas linhas, que é encostar ó, a cor, né, na cor mais escura, não chega a ser a mais escura, mas eu encosto aqui fazendo algumas divisões, né, entre as penas, algumas linhas. Aqui 2 pequenas linhas, depois algumas, uma no meio, algumas outras. E do mesmo jeito que eu faço, e aqui eu vou vendo assim, algumas que estão mais nítidas, né? Essa aqui, por exemplo, se ela continuasse, ela passaria aqui assim, ó, paralela à parte da asa. Isso é para saber a localização, né, de cada uma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum pintor já bastante experiente pintando, às vezes ele fica fazendo isso, fazendo pinceladas sem encostar o pincel na tela. Acredito eu que provavelmente por isso, de estabelecer parâmetros de alinhamento de uma parte com outra para saber exatamente onde coloca um determinado traço, né? Se eu quiser traços curtos, aí eu pego bem próximo do pincel ou troco aí para um pincel menor. Se caso perceber que a tinta ficou marcada demais, pega o pincel sem tinta, encosta lá na outra e vem puxando para a outra, para suavizar, né? Para amenizar essa diferença. Se acontecer de estragar uma outra cor, por exemplo, a cor que era laranja ficou amarelo, volta e corrige com laranja novamente. Então é um constante ajustar, né? E o bacana de pintura de cores com coisas saturadas, por exemplo, alguns animais, algumas frutas e flores têm uma coloração bem saturada, ou seja, mais viva, mais intensa. Eu posso aqui molhar o pincel no medium, só molhei, né? Não encharquei. Pego a tinta pura, no caso aqui eu peguei laranja puro, e vou dar umas pinceladas assim, ó. É semelhante à veladura, né? Veladura é uma camada de tinta diluída que a gente coloca quando a pintura já está seca, né? Então isso aqui é semelhante ao jeito de fazer veladura, só que com a base ainda úmida, né? Com a tinta de base ainda úmida, trabalhando úmido sobre úmido. Que assim eu vou saturando a cor em alguns lugares e vou criando algumas manchas também de cores. Aqui eu preciso acentuar um pouco mais essa volta do peito, ó, que é ligeiramente mais claro. Tá nítido uma meia lua, né? Então eu vejo que ela está, se ela continuasse, ó, pegaria aqui, ó, na borda, quase encostaria na borda da asa, é como se fosse um pedaço de um círculo, né? Então para fazer aqui, ela vem aqui assim, ó. Já tinha até deixado um pouco
mais claro essa parte, né? Demonstrando isso, agora eu só vou acentuar um pouco mais essa diferença. Então eu faço a faixa, parece uma carinha, né? Parece um sorrisinho. E vou eliminando um pouco a faixa. Ou seja, eu clareio, mas eu não posso deixar muito nítida essa transição. Mas eu preciso deixar um pouco mais claro. Então, faço esse claro e depois venho trabalhando com o pincel macio para suavizar, para amenizar esse claro. Vou passando um pouco mais na metade para lá, porque às vezes esfuma demais, some, aí basta pôr de novo. Lembrando que pintura é um trabalho de persistência, né? A gente não consegue o efeito de uma determinada forma e retoca um pouco mais, até a gente chegar no resultado esperado, né? E eu faço o mesmo nessa parte superior, lembrando de usar aquela técnica de olhar com o olho entreaberto para ver a imagem meio embaçada, tanto com um pouco de mais amarelo, quanto com um pouco de mais vermelho. Porque eu já crio um pouco a diferença entre os dois e depois venho esfumando. Para não ficar as faixas, né? Essa lateral do lado direito também deixo sujar um pouco com o azul. Então um desses valores eu coloco um pouco de azul, porque sofre uma pequena influência, né? Da cor da asa nessa lateral. E após fazer essas manchas, elas não podem ficar muito nítidas, né? Eu venho esfumando. Aí a gente percebe que a gente não pode chamar essa penas, né, só de amarelo ou só de laranja. A gente viu que tem uma variedade muito grande de cores. Tem colorações ligeiramente esverdeadas, colorações mais azuladas, um pouco mais amarelo, um pouco mais laranja, um laranja mais escuro, próximo de marrom. Aqui também eu vou usar o azul mais escuro para criar um valor ainda mais baixo e fazer essa marcação aqui assim, ó, que é uma pequena diferenciação de uma pena para outra, né? Uma pena que se destaca aqui, ó, se separa, né? Vamos dizer assim. Então eu faço a mancha um pouco mais escura, crio um pouco de contraste, vou observando o modelo, percebi que pode ser um pouco mais escuro ainda, então avancei para um valor um pouco mais escuro. E agora com cuidado redobrado, porque está num espaço muito pequeno, né? E aí essa parte superior, eu também busco fazer um pouco de escuro. E para conseguir ganhar ainda mais volume, eu coloco um pouco de amarelo agora. Não o amarelo puro, né? Aquele valor mais alto nessa parte. Ó. Sempre assim, pincelada muito suave, né? Limpo o pincel e agora eu vou transformar essas manchas em fios, pegando da parte de cima, puxando para cima da parte escura, ou às vezes pegando da parte escura e empurrando para dentro da parte clara e ajustando os formatos. Pegar um pincel macio um pouco menor para quebrar essa linha contínua certinha. Vou dar uma pincelada além da continuidade desse traço. Um pouco aqui em cima também. Dessa forma, não fica uma coisa muito contínua, muito certinha, né? Dá uma pequena quebrada nessa lateral da cor. E aí isso é feito ao longo de vários lugares que tenham essas pequenas penas, né? Separando uma da outra. A gente escurece um pouco abaixo e clareia um pouco acima. Alguns lugares aqui eu vou aplicando também essa mesma pincelada para criar algumas linhas, né? No vídeo quase não percebe, né? É quase imperceptível essas linhas. Às vezes com tinta, igual aqui eu estou fazendo com tinta, e às vezes com pincel sem tinta. Aqui eu vou trabalhar com pincel sem tinta, com ele bem assim, usando a diagonal do pincel, para conseguir fazer uma linha. E inclusive aqui onde terminou eu encosto, dou uma pequena levantada, ó.
Mas eu não deixo levantar aqui perto, porque aí não tem espaço para subir a pincelada, né? Eu venho lá de trás, ó, trazendo o pincel. Quando estiver chegando aqui perto, eu já levanto. Dessa forma o traço fica mais fino bem no final, né? Em muito dos casos eu vou só utilizando o pincel sem tinta. Eu puxo a parte um pouco mais escura para dentro da mais clara e levo a parte mais clara para dentro da parte mais escura. Então com isso eu vou criando um pouco de naturalidade, né? Não só trabalhando com o pincel sem tinta, mas às vezes quando se vê necessário, trabalhando com um pouco mais de tinta, né? Igual às vezes colocando um pouco de amarelo. E aí ele fica mais vívido, mais nítido, eu venho e esfumo. Ou como eu tinha falado agora há pouco, né? Ver uma parte com uma cor que seja mais alaranjada, molho a ponta do pincel e passo com a cor para ela ficar ligeiramente mais acentuada. Bom, acredito que é isso, essa parte inferior. Vou subir aqui, trocar a câmera de lugar para a gente finalizar a parte superior aqui da plumagem da cabeça. Bom, agora já vou demonstrar aqui como vai ser a parte superior. Eu mudei aqui a paleta de lugar, deixei num alcance aqui que a gente pudesse ver a pintura e essa parte também. O que vai mudar aqui? Eu vou acrescentar duas novas cores para fazer um preto, né? Que eu chamo de preto cromático, que vai ser o vermelho da China. Aqui eu tenho o vermelho da China, um vermelho bem forte. E o verde, esse é o verde cúprico claro, né? Então tá aqui os dois, ó. Verde cúprico claro e vermelho da China, porque os dois misturados juntos, eu tenho o preto, que dá uma cor bem escura, né? Bem semelhante a preto. Inclusive, se nessa mistura de verde e vermelho, que já é quase que preto, né? Aí eu tento não deixar nem predominar muito do vermelho e nem muito do verde. Uma mistura, né, mais ou menos equilibrada. Eu faço uma aplicação nessa mistura também com azul. Para você que já viu, né, os outros vídeos, você lembra bem disso, que foi utilizado no olho, foi utilizado no bico da arara, dessa e das outras também. Então é sempre um preto que eu chamo de preto cromático, porque é um preto colorido, né? Ou seja, não é um preto assim isento de cores, né? Na verdade é a mistura de cores. Feito isso, eu vou, antes de mais nada, fazer o preenchimento de todo esse escuro aqui. Bom, eu deixei aqui o preenchimento, né, naquele formato acelerado, porque não tinha algo assim diferente para falar, só preencher mesmo tudo escuro. Agora, na transição, eu já começo a utilizar os valores mais baixos da escala que eu estava utilizando na parte inferior, né, que é misturando um pouco essa parte aqui com esse, já deixando mesclar um pouco esse preto que eu acabei de preencher junto a essas manchas aqui, ó. Aí é interessante porque utilizar essa mistura, porque principalmente nessa cor, quando o amarelo é um amarelo mais claro, se caso eu tivesse utilizado o preto de fato, né, a tinta preta direta, ela poderia misturar com o preto e ficar uma cor ligeiramente mais esverdeada, né? Aqui, por se tratar de um preto mais cromático, eu acredito que ele não tenha tanto essa característica, né? Mas é claro, depende até da quantidade da cor que tem predominante aqui, ó. Me parece que a cor ficou um pouco predominando na mistura o verde, porque quando eu encosto o amarelo, já está dando uma puxada para uma coloração meio verde mesmo. O preto, na verdade, sairia a mesma coisa, só que às vezes uma cor um pouco diferenciada, né? Essa coloração aqui já está um pouco mais amarronzada, enfim.
Bom, eu vou agora observando os espaços e preenchendo conforme as áreas. Aqui eu tenho uma coloração escura, mas uma coloração ligeiramente cinza. E se é cinza, vai ter um pouco de branco, né? Eu não tinha colocado branco ainda na espátula, na paleta, né? Vou ter que pôr um pouco de branco aqui, que eu já tinha, e começar, mas é só um pequeno lugar aqui que vai ter um pingo de branco. Realmente o preto estava predominando um pouco da quantidade de verde, né? Que ficou um cinza ligeiramente esverdeado. Eu vou pôr mais vermelho aqui, porque eu não quero ele muito esverdeado não, pelo contrário, talvez até um pouco mais pro lado de vermelho mesmo ou mais neutro, né? Que é para passar só nesse final aqui que tem uma pequena variação dessa cor. E aqui escuro novamente. Quando eu vou entrar nessa coloração aqui embaixo, eu tenho esses valores um pouco amarronzados, mas eu tenho uma parte que é semelhante a verde. Então eu vou fazer assim, não vou pegar o verde pronto, eu vou misturar o azul com o amarelo. Não o amarelo puro, né? Mas já esses amarelos mais das misturas aqui, dos valores, né? E aí eu vou fazendo o teste aqui, ó. Me parece que ainda está um pouco claro, então vou escurecer um pouco mais, vou pegar um azul mais escuro. Também com os amarelos aqui. E buscar preencher aqui. Um pouco mais escuro ainda. Então aumento o valor mais escuro, aumento o azul. Vou colocar um pouco de amarelo puro aqui também, o amarelo escuro, né? Para já ficar uma coloração um pouco mais próxima de verde mesmo, né? Um verde meio musgo, né? Um verde sujo, não é um verde limpo, vamos dizer assim. E aí eu tomo cuidado para manter o formato daquelas ondulações da cor preta, né? Então, se caso eu começar a estragar aquelas ondulações, eu volto e faço novamente. Tem que ter uma pequena divisão aqui, mas de uma forma discreta, né? São questões importantes, né? Lembrando sempre para transmitir naturalidade. Já aproveito o pincel aqui, já faço umas manchinhas aqui com esse pincel para fazer uma espécie de fios que ficam se entrelaçando, né? Aqui o final do preto e o começo da parte amarela não é muito assim separado um do outro, né? Tem algumas reentrâncias de umas cores entrando nas outras. Aqui embaixo tem uma coloração verde um pouco mais viva, então eu busco misturar a cor um pouco mais puras, né? Assim, o amarelo com o verde aqui, de forma que a cor fique um pouco mais limpa. Porque pintura é assim, quanto mais tinta a gente mistura, mais suja a cor fica. É por isso que às vezes a gente vê nos livros falando que pintura a óleo se dá por síntese subtrativa, ou seja, a cor subtrai. Quanto mais tinta você mistura, mais subtrai a cor. É prova disso quando você termina de pintar e passa a espátula juntando todas as cores, quase sempre fica meio que uma massa meio cinzenta, né? Então é porque vai tirando cada vez mais as cores, né? Vai sumindo. Aqui eu estou pondo já um pouco dos dois azuis, tanto o cerúleo quanto o ultramar, com um pouco de branco. E é só nesse lugar aqui que tem uma cor ligeiramente azulada, semelhante à cor das penas, né? Ela tem uma pequena variação, é uma espécie de triângulo, né? Um espaço triangular. Mas eu faço a base assim, uma cor praticamente única, sem muita variação, mas depois eu preciso buscar com que ela fique um pouco mais clara nessa parte superior do triângulo e um pouco menos clara à medida que ela desce. Então, para ela mais clara, eu vou usar um azul mais puro. Não vou usar branco, né? Porque trata-se de uma área de sombra, então não tem porquê utilizar o branco aqui, senão ele pode passar do ponto e destacar demais. No final, eu já coloco o azul, já com o outro azul e um pouco do laranja, que é a sua cor complementar, para escurecer um pouco a parte da base, né? Vamos dizer assim, disso que eu estou chamando de triângulo aqui. E aí o marrom de transição, que é
parte aqui assim, né? Antes de chegar no amarelo eu fico com uma cor ligeiramente amarronzada. Que é justamente essas cores, só que às vezes com um pouco mais de azul, né? Inclusive o azul cerúleo, que eu não tinha usado o azul cerúleo. O azul cerúleo é uma cor que tem branco na consistência dele. Pelo menos esse azul que eu estou usando aqui da Corfix, né? Então, quando eu misturo ele com várias outras cores, já dá um aspecto que meio pálido, né? Meio cinzento. Feito isso, fica meio estranho, né? Então eu volto colocando aqui a outra cor, que é a continuidade aqui das penas, as cores mais laranjas, mais amarelas, e fazendo a transição. Começou a borrar, igual aqui, ó, começou a borrar, começou a sujar muito. Então eu paro e vou limpando com bastante cuidado agora, né? Porque tem muitas cores aqui diferentes, então se eu posso sujar demasiadamente a cor, né? Então busquei um pouco mais de tinta para limpar aquela sujeira, né? Vamos dizer assim, que eu fiz de uma cor que encostou na outra. Então nesse caso aqui, para eu esfumar, tem um pequeno macete, tá? Uma dica importante. Eu não vou preencher assim, nesse sentido, porque eu vou puxar a cor azul para dentro da cor amarela. Eu preencho nesse sentido, ó, mantendo como uma espécie de faixa dividindo as duas, ó. E aí essa faixa daqui para baixo, sim, pode ser mais a cor amarelo ou laranja. E daqui para cima são essas colorações um pouco diferenciadas, né? Na parte superior. E aí após feito isso, aí eu venho tirando essa faixa daqui para a parte de dentro. Aí só depois que eu faço esse degradê, faço essa transição, é que eu venho com o pincel no sentido das penas, ou seja, uma linha quase diagonal aqui, né? Fazendo um pouco abaixo aqui para não misturar com a cor de cima, e depois eu pego de baixo para cima, encostando e levantando o pincel. Com isso eu vou fazendo algumas reentrâncias, né? Vou fazendo alguns formatos já de penas com essas linhas. Se preciso for, eu venho trocando, né, as cores, igual aqui pode ser um pouco mais escuro. Essa volta, né, escura e preta aqui pode ser um pouco mais arredondada. Essa aqui pode ser um pouco maior. No meio dessas tem uma série de traços aí, lembrando que para fazer traço eu utilizo o pincel com a tinta um pouquinho diluída, que eu consigo fazer com que o pincel flua melhor, né? A tinta flua melhor quando encostada na tela. E eu consigo fazer essa série de linhas, né? Tanto de cima para baixo ou de baixo para cima, como aqui em direção ao azul, ó, nesses verdes, para repartir esses traços formando fios, né? Formando essas características bem de pena mesmo. Nessa parte estou vendo uma divisa um pouco acentuada ainda. Vou colocar o valor mais baixo aqui e passar no meio das duas. Então isso é muito presente em pintura de animais, especialmente penas, né? Porque a transição, se a gente não fizer esse pequeno esfumado entre as partes, ela se dá de uma forma muito grosseira, né? E às vezes pode quebrar um pouco a harmonia do conjunto, né? Geralmente, se a gente deixa uma parte de contraste em algum ponto, o olho da gente é direcionado para aquele ponto. Então essa parte aqui não pode ficar muito nítida. Inclusive aqui eu vou passar o pincel sem tinta também, ó, buscando eliminar aquela diferença muito acentuada desse formato meio triangular para a parte preta, né? E dar e esfumando um pouco algumas partes, né? Nessa parte aqui escura praticamente não tem textura, mas eu faço uma ideia de fazer isso, ó, nesse sentido, né? Levando mais ou menos os sentidos dos pelos, né? Dos pelos não, das penas. Que é como se fosse o sentido dos ponteiros do relógio. Um detalhezinho, um outro macetezinho, uma outra dica importante. Aqui nesse final, ó, na lateral da parte
preta aqui, né, do pescoço, precisa ser uma cor um pouco menos preta, porque é um pouco menos escura, né? Eu clarei um pouquinho só a beirada, com um pouco de laranja, um pouco de branco, para ficar meio cinza, né? O importante é ficar um pouquinho mais claro, porque dessa forma eu crio um aspecto ligeiramente arredondado, diferentemente do que se eu deixasse somente muito escuro, né? Um contraste bem intenso, acaba que não ficaria muito natural também. É uma coisa que no vídeo quase que nem se percebe a diferença. E agora chegou aquele momento de finalizar aqui a parte das penas. Eu vou fazer o preenchimento aqui do restante do que precisa do amarelo, né? E aí eu venho colocando assim uma cor um pouco mais escura, bem próxima aqui de onde vai saindo, onde eu começo as penas, né? Depois eu passo para esse amarelo. Vou ter que fazer um pouco mais aqui para terminar esse pedaço, né? E depois eu começo preencho um pouco mais aqui até chegar ali bem próximo da lateral, né? Assim, lembrando de passar com um pouco mais de textura, né? Não deixar liso demais. Eu posso preencher em X, lembrando, mas depois eu venho dando pinceladas nessa direção. E quando eu chegar um pouco mais próximo do final, né, da outra parte azul, aí eu preciso até trocar para um pincel um pouco menor e começar a dar pinceladas de forma que eu deixe um pouco mais escura já, e deixe encostar no azul, também para ficar aquela pequena característica um pouco verde, que é proveniente da mistura, né, desse azul que ainda está molhado aqui também com a parte amarela. Lembrando que em alguns locais, se eu quiser um pouco mais para o lado de marrom, eu pego esses valores mais baixos um pouco. Então já faço esse preenchimento buscando essa característica, né, de deixar um pouco mais mesclado na beirada com essas cores, ora ligeiramente mais verdes, ora ligeiramente mais amarronzadas, ou ambas as cores, um pouco mais amarelo no meio e um pouco mais laranja próximo a essa parte, inclusive até chegar no marrom, né? Algumas partes aqui, inclusive, que eu precisar retocar, deixando um pouco mais amarronzadas, eu venho por cima colocando. De repente aqui a parte, né, mais clara fica só daqui para baixo, dessa segunda voltinha, e às vezes a minha subiu muito. Então eu venho fazendo esse trabalho de ajustar, né? E fazer pequenas correções, ajustando o preto, inclusive, novamente, ó. Mais uma vez, chegando aqui no último time-lapse, né, no último pedaço acelerado para preencher aqui, e vem explicando em seguida como vai ser essa textura, né, que tem por cima aqui. Bom, eliminado essa etapa aí de base, né? Terminado essa etapa de base, eu venho trabalhando com amarelo cádmio puro. Então eu pego literalmente essa pelota e vou encostando o pincel e rodando, fazendo esse movimento. Eu faço isso com o pincel, ó, vou rodando ele, deixando e descendo e soltando a tinta, né? Desse jeito ela fica um pouco mais espessa, né? Ali por cima, né, daquela outra cor. Só que ainda não é a cor, não é o formato definitivo, né? Porque não é tão nítido assim. Mas o primeiro passo é esse, fazer essas manchas. E aí depois eu venho com o pincel sem tinta, transformando essas manchas em pequenas texturas equivalentes às penas. Eu posso sempre fazer modelando já, né? Que aí eu posso diminuir ou esfumar, né? Dar uma disfarçada. Quando eu faço isso,
eu tenho uma textura de tinta um pouco mais carregada nessas partes. Inclusive eu posso fazer isso à medida que eu desço para a parte mais clara. E para isso fica difícil pegar essa tinta assim, ó, e passar assim quando ela tem pouca quantidade ali, né? Então eu vou fazer isso, agrupar, né, com a espátula. Eu agrupo, faço um montinho da tinta para poder conseguir pegar com mais textura. E aí eu vou passando e deixando um pouco dessa textura presente, né? Porque tendo essa textura vai dar um aspecto muito bacana aqui para a pintura. Acho que esse é um grande final, né? Vamos dizer assim, de acabamento. E eu venho fazendo toda essa aplicação, só que numa determinada direção também, né? Caso eu perceba que tem algumas partes que tem um pouco mais de suco, eu viro o pincel e passo, né, o cabo do pincel, porque desse jeito eu crio algumas linhas mais profundas, né? Vou literalmente riscando a pintura, né? Então, para isso é interessante que tenha uma base com um pouco mais de tinta, né? Eu não fiz isso muito na parte inferior aqui do corpo e do peito, porque as cores são mais escuras embaixo, né? Então não tem tanta luz assim. E inclusive até agora eu não tinha usado, né? Acreditei que fosse usar mais, mas não cheguei a usar o amarelo cádmio, que é um pouco mais claro do que o amarelo cádmio escuro, e eu venho passando de uma forma bem suave, deixando bem pouca tinta para insinuar, para demonstrar essas texturas. Vou meio que riscando, né? E buscando deixar um pouco algumas cores. Lembrando, se ficar muito forçado, vem com o pincel sem tinta, suavizando. Então, nessa pintura deu para concluir que, pelo menos na parte amarela, não se trabalha com branco, porque senão as cores vão ficar mais pálidas e a cor da sombra é mais escura do que a gente imagina, né? Por isso que é interessante sempre usar um visor de comparação ou misturar a cor e chegar próximo, né, à parte pintada e assim por diante. E aqui agora eu venho com alguns laranjados, né, a cor laranja, criando algumas interações. Nos pedaços onde terminou a parte a parte amarela e começa a parte azul, eu tenho que ter uma interação entre os dois. Eu não posso ter essa linha de fora a fora assim um pouco que separada. Então como eu faço isso? O pincel macio, um pouco de tinta azul, né? Um azul mais escuro. O pincel eu dei uma molhadinha no meio para ficar ligeiramente mais fluido a pincelada. E eu vou encostando e dando essas puxadas, né? E assim, observando, se a cor ficar escura demais, eu pego uma cor mais clara um pouco. Geralmente a cor tem que ter coerência com a cor da base. Ou seja, aqui eu fiz com azul escuro porque eu estava trabalhando nesses próximos esses azuis mais escuros. Aqui eu tenho um azul médio, então eu uso para fazer essas linhas azuis que são médios. E aí eu vou fazer agora todas essas partes que tem azul primeiro, porque eu faço também com o amarelo. Aqui já é um pouco mais claro, então vou deixar um pouco mais de cerulho. E vem fazendo assim, encostando, levantando o pincel. O traço fica bem fino quando eu uso só a quina do pincel um pouco inclinado, né? Aqui também tem bastante essa transição. E aqui um pouco, às vezes até um pouco mais entrando, né? Na parte amarela. E eu venho também com a parte amarela, né? Aqui eu vou pegar um amarelo um pouco mais claro, que é o amarelo cádmio escuro com um pouquinho do valor ali da mistura, e venho encostando e fazendo um efeito de linhas, tanto no sentido de dentro para fora, como às vezes de fora para dentro, né? Mas muito mais nesse sentido assim, saindo, né? Eu tenho que tomar cuidado porque quando eu encosto e levanto o pincel, às vezes eu sujo, né? Porque sujo de azul, porque faz assim, ó. Eu encosto aqui a cor e puxo. Quando eu estiver quase encostando no azul, eu levanto. Só que nesse momento eu sujei o pincel de azul. Então a hora que eu encostar aqui, vai ficar um pouquinho azulado.
não tem problema, porque vai ficar só um pouco, né? Então eu faço essas puxadinhas, aí depois eu venho lá na parte do meio onde sujeia e tiro a sujeira do azul. Isso se não tiver, é claro, né, a parte de mistura. Às vezes eu posso fazer o processo de deixar a tinta, então eu deixo a tinta, às vezes quer mudar de uma forma um pouco mais drástica a cor, eu deixo e depois faço o fio, depois faço a puxada, né? Para criar a textura, que aí dessa forma eu consigo, que às vezes eu não consigo fazer o fio e pôr tinta ao mesmo tempo, por uma quantidade maior, né? Então eu posso trabalhar das duas formas, colocar um pouquinho da cor, seja ela mais amarelo, seja ela laranja, e após ter colocado essa cor, eu venho fazendo a interação aqui, transformando essas manchas em fios, em linhas, em penas, né? E aqui algumas um pouco amarronzadas também, né? Amarronzadas é assim, aquele laranja que tem um pouco mais de azul aqui nas proximidades. Vai ficar algumas cores um pouco mais escuras, né, do que o restante. E eu já busco tentar fazer um pouco de interação com o azul, sempre, né? Com pinceladas bem curtas. Aqui eu vou sair também um pouco do amarelo por cima do azul. Isso dá uma ideia de sobreposição de penas, né? Quando eu faço essa puxada de uma pena para dentro da outra. E nessa parte grande eu posso trocar para pincéis maiores. Só fazer mais alguns aqui em cima. Aqui umas interações, principalmente embaixo da parte onde é um pouco verde. Eu escureço um pouquinho mais para criar uma pequena profundidade aqui, né? Como se o amarelo estivesse um pouco por baixo e o verde por cima. E vou finalizar. Nessa faixa aqui foi preenchida em time-lapse, mas eu lembrei que depois em tempo real precisava dar uma pequena orientação nesse sentido. Essa faixa aqui pretinha, quando ela termina, esse conjunto de penas escuras que tem saindo do rosto, quando ela termina, ela não pode terminar assim, completamente escura, né? Já não é mais preto. Ela precisa ir se tornando um pouco avermelhada, aquele vermelho da sombra, aquele laranja com azul, né? Que aí desse jeito eu faço a transição de uma maneira discreta, sem passar de forma brusca, né? Isso aqui também é bem característico em animais que têm listras, né? Como por exemplo o tigre. Uma hora tiver a oportunidade, né, fazer um passo a passo de tigre aqui também no canal, vocês vão perceber bem isso. Que eu venho fazendo a introdução, às vezes no momento de esfumar, esfumou demais e não ficou algumas marcas, né, mais amareladas. Aí eu volto colocando um pouco de tinta também. Sempre com aquele cuidado de manter um pouco as duas cores sem misturar demais, mas também sem ficar separado demais. Essa parte que é um pouco complexa, porque quando a gente tem duas cores diferentes, uma pode manchar muito a outra, né? Então, se for pintar uma arara, nesse momento aqui é o momento de ter maior cautela aí para não gerar muito retrabalho para ficar tendo que retocar e consertar depois, né? Na parte mais inferior, ó, às vezes eu nem trabalho muito a questão dos mais claros, mas eu venho fazendo isso, ó, uma cor mais escura, como se eu estivesse desenhando a sombra da pena, né? Que aí eu crio uma pequena sobreposição. Aí eu usei o pincel maior, com um pouco mais de tinta, porque senão não pega, né? E vem esfumando. Aí logo em seguida, quando eu crio essa pequena diferença de cor aqui, ó, se eu vier nessa parte superior, onde ficou mais claro, e colocar um pouco mais de um amarelo um pouco mais claro, aí eu vou ter um pequeno destaque.
Mas é um pequeno, eu não posso pôr muito amarelo porque o amarelo mais claro está situado na parte superior. Na verdade, a gente sempre vai testando, né? A gente põe um pouco, não deu, né? Põe mais. Põe um pouco, passa demais, esse aqui eu deixei passar de propósito, a gente vem esfumando, que é passar o pincel centímetro. Daí a importância de se ter a tinta base úmida, porque eu consigo ir trabalhando no ajuste, né? Sim, é claro que essas diferenças, esses pequenos, vamos chamar de equívocos, eles têm que ser pequenos, né? Se eu coloco, por exemplo, um preto numa área onde é para ser laranja, aí eu vou ter maiores dificuldades para poder ajustar. E aqui bem próximo, quando sai da pinta, né, essa parte mais escura, né, não sei se aqui pode ser chamado de pinta, né, não é muito grande para ser uma pinta, né? Então, ao sair dessa área aqui, dessa coleira aqui, né, desse babador aqui preto, não sei, né? Eu vou procurar estudar para saber o nome disso aqui certinho, para falar numa próxima pintura aí. Fica bem laranjada. Então, bem aqui assim, ó, bem laranja. Que eu já crio um pouco de volume também, né? Bem laranja aqui, um pouco mais claro aqui no meio, um pouco mais escuro no final também. Inclusive com um pouco de verde, com um pouco das outras cores. Bom, acredito que vou finalizando por aqui. Bom, chegando no final de mais uma sequência aí de muitas aulas, né, para fechar essa pintura aqui da Arara Canindé. Agradeço a você por acompanhar aí nessa sequência de aulas, agradeço você aí também que pegou os últimos vídeos. Muito obrigado, eu peço aí, por gentileza, se você gostou do vídeo, não esquece, o que é importante para o crescimento do canal, para o YouTube reconhecer que isso é um conteúdo importante, né, que é um conteúdo relevante para poder passar para outras pessoas. Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, deixa um comentário se possível, compartilhe com alguém que você acredita que vá ser útil, né, para a pessoa que pinta, uma pessoa que admira a pintura e gostaria de conhecer os processos da pintura. E é isso. No mais uma vez, muito obrigado pela presença e a gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Um grande abraço.